Opa, vocês estão bem? Que bom. Vamos para a continuação do moado do jovem mestre do Murim que reencarnou na seita do Titio Lu. Depois que ele e sua futura esposa se separaram, ela fica toda sem graça, se recusando a acreditar que ficou coradinha perto dele. Ele, por outro lado, mais burro que uma porta, simplesmente volta para o restaurante e diz para o seu guarda que estava no banheiro. E os dois vão para a mesa onde os outros herdeiros dos 7 palácios do culto estavam. O herdeiro do palácio mercante que nosso prota o apelidou de Sapo tenta desesperadamente o humilhar, mas nosso garotão simplesmente senta na mesa enquanto seu guarda-costa e o senhor Sapo estavam discutindo e começa a comer. Vendo que o senhor Sapo não parava com o show de figurante, o prota pergunta para seu amigo qual era a hierarquia do jovem mestre do culto. Depois de ouvir isso, o senhor Sapo acaba tentando acertar o prota, que usa o amigo como escudo humano. Então, ele diz que como o senhor Sapo tentou assassiná-lo, se rebelando contra o culto, tentando roubar o lugar do jovem mestre, ele irá ao palácio mercante conversar com o pai do sapão. Os outros figurantes, tudo começam a ir embora após ver o antigo e inútil jovem mestre, que dependia apenas do seu pai para fazer essas merdas, estava agindo daquele jeito todo fodão. No palácio mercante, após o sapo voltar, ele toma uma bronca do pai e fica de castigo. E vocês aí achando que só porque o maluco é um cultivador demoníaco não ficava de castigo. O cara manda chamar o líder do esquadrão e discutem como resolver a merda que seu filho cara de sapo causou. Afinal, agora que o palácio mercante está com os holofotes devido à acusação do jovem mestre de traição, os outros palácios podiam aproveitar essa chance para matar o prota e culpá-los e tirar o palácio marcante do jogo de poder do culto. O líder do esquadrão tem a brilhante ideia de chamar o prota, encher ele de presentes e fazer ele ficar ao lado do palácio marcante. Assim, eles poderiam controlar o culto através dele. Uma jogada muito inteligente, se fosse um antigo jovem mestre. Nosso prota já estava pensando em tudo o que estava acontecendo e se planejando enquanto meditava em seu quarto. O amigo bobão dele entra no quarto desesperado pela merda que aconteceu no dia anterior. Mas nosso prota apenas pergunta pra ele quem ele era, senão o jovem mestre da porra toda, caramba. Então ele acalma seu amigo e pede uma lista de nomes para que ele possa usar para ver quem ele vai pôr para morar nos quartos do palacete que ele vive. Afinal, tem 11 quartos e apenas um ocupado. Eles se disfarçam e saem para completar essa tarefa. E o prota vai aprendendo mais sobre o culto e das dificuldades que eles enfrentam em morar nas 100.000 montanhas. O prota pergunta por que eles não se mudam, e a resposta é que fora desse lugar todo mundo os vê como uma ameaça. O prota diz que isso é devido à brutalidade e seu amigo diz: olha quem fala, né? O fantasma excitado. Para quem não lembra, esse era o apelido do antigo dono do corpo que foi de Comes e Bebes. Após ouvir isso, o prota fica preocupado. Mesmo que ele encontre pessoas para recrutar, quem iria querer ficar do lado dele, considerando como o antigo jovem mestre era um merda em todos os aspectos possíveis. Eles chegam à biblioteca e o velhote que cuida de lá, muito suspeito, começa a falar em código com seu colega. E depois de algumas palavras, o velho coloca os dois para fora e abre uma passagem secreta. Ele pergunta para alguém se pode deixar os dois entrar. Um velho em uma cadeira de roda que fala palavras difíceis e filosóficas diz que pode deixar os dois entrarem de boa. Quando o prota vê a salinha, fica totalmente desacreditado. Tinha informações de basicamente todas as pessoas importantes nas planícies centrais. E o que mais chamou sua atenção e o fez ficar ansioso ou furioso, é difícil ler as emoções nesses quadrinhos, foi que ele viu que seu pai estava na lista. Ele encara o velhote na cadeira e diz que ele conseguiu muitas informações para ser um simples velho. E continua dizendo que se essas informações fossem usadas por pessoas ruins, muito sangue seria derramado. Acho que nosso menino ainda não entendeu o significado do culto demoníaco, só acho, mano. O velhote muito debochado diz que nosso prota seria um rei terrivelmente bonzinho, fazendo o amigo e guarda-costas deles perguntar se ele estava procurando a morte, por dizer algo assim para o jovem mestre do culto. O velho disse que esse era seu trabalho. E então ele disse que se por acaso chegasse a morrer ali, ninguém mais sairia dessa sala. Então ele aciona uma trava em sua cadeira de roda que tranca a porta. O prota pergunta se ele iria o matar para impedir que a informação vazasse. Mas o velhote simplesmente diz que ele apenas espera que ele considere o aviso de não vazar as informações.
O Prota então disse que poderia muito bem dizer que sim e depois voltar com mais pessoas para pegar o velho. E o velhote disse que no meio tempo disso acontecer, ele já teria fugido. Rapaz, tomara que esse velho vire aliado do nosso Prota, tô gostando demais, mano. Após os dois deixarem um pouco o jogo de inteligência de lado, o velho pergunta por que o Prota queria aumentar sua influência, já que ele veio buscar uma lista de pessoas. E o Prota disse que na verdade quer a lista apenas para achar bons moradores para os quartos vazios de seu palacete, e os dois continuam sempre com palavras de duplo sentido e frases inteligentes. Rapaz, esses malucos estão jogando xadrez ou trocando informações, mano, que porra é essa? O Prota, vendo que esse velho realmente não era uma pessoa normal, pergunta seu nome, e o velho responde Tong Jaegal, deixando o Prota totalmente em choque, literalmente. Olha os raizinhos atrás dele. Conhecido como o Semeador dos Céus, Jaegal Tong, um dos homens mais inteligentes que nosso Prota conheceu em sua vida passada, conhecido em todas as planícies centrais, seu superior, que o melhor tratava quando ele entrou no esquadrão do Dragão do Vento. O Prota não entende como ele ficou em um estado tão deprimente, preso em uma cadeira de rodas no porão da biblioteca no culto demoníaco. Eles conversam tentando um descobrir as coisas por trás do outro, mas não leva a lugar nenhum. Então, o velhote mostra a lista com registros hierárquicos do culto e deixa o amigo do Prota puto quando descobre que ele colocou o jovem mestre do culto como maluco e insano. Vendo que seu amigo estava o atrapalhando, o Prota manda ele ir buscar muita água, falando que estava com muita sede, para deixar ele e o velho sozinhos. Quando os dois ficam a sós, o velho começa a mudar as informações do Prota em sua lista, afinal ele era brilhante e inteligente. Tudo que ele fez até agora após sair da caverna estava planejado. Ele foi no restaurante procurar aliados fortes, atiçou o palácio mercante para se proteger e ainda disse que iria à sede deles porque precisava de dinheiro, porque seu objetivo era se tornar o próximo líder. Mas o velho então disse que para ele se tornar o próximo líder da seita, vai ser difícil. Ele vai precisar da ajuda dos anciões, dos palácios ou simplesmente de um velho como ele. Carai, que velho foda, mano. O Prota então pergunta qual a chance dele se tornar líder se aceitar a ajuda dele. E o velho diz que era de 50%. E sem sua ajuda era só de 0,1%. Porra! Só que então o Prota disse que o alvo dele não era o topo. As 100 mil montanhas é apenas um mero canto das planícies. Mesmo que ele chegue ao topo, ele ainda seria um tigre em uma montanha. O que ele queria era moldar as montanhas e mudar o culto demoníaco. O velho nem o leva em consideração, afinal ele não acredita que o Prota podia fazer isso. E ainda diz que o Prota não era insano, e sim perdido em suas próprias fantasias. Ele começa a falar muita merda o desencorajando, falando que ele não conseguiria. Ele diz que o culto só acredita em força e valoriza ela acima de tudo. E que o Prota deveria parar de sonhar e aceitar sua parceria, que ele o ajudaria a chegar ao posto de líder do culto. E ele deveria ser rápido, porque a qualquer momento um assassino dos palácios pode acabar o matando. Totalmente irritado com quão baixo seu companheiro da vida passada caiu, o Prota diz que vai fazer ele se lembrar de quem ele era. E pergunta para ele por que ele diz que é impossível e libera seu poder enquanto fala que mudará o culto com suas próprias mãos e que se ele ficar em seu caminho perdido em sua ganância sem sentido, ele vai acabar com a vida do velho ali mesmo. O velhote cai de joelhos todo cagado de medo. Ele percebe que o Prota dominou as artes divinas celestiais. O Prota então faz outro discurso sobre o velho que já foi conhecido como Semeador dos Céus e cai o tanto ficando preso em uma pequena sala e com um movimento de mãos ele destrói a porta que fechava a sala. O velho, vendo que o Prota dominou o poder dos céus, não entende o motivo de querer mudar a seita, se ele poderia simplesmente subir ao topo rapidamente. E com essas palavras, o Prota diz: o culto demoníaco de agora é como um abismo empurrando os outros na profundeza escuras, e ainda assim eles mesmos não podem escapar. Eu desejo meramente destruir essa conexão maléfica. Cê tá doido, o maluco é muito bravo, família. O velho disse que essas não são palavras que o jovem mestre do culto demoníaco deveria dizer, já que sua reputação era mais suja que pau de galinheiro.
O velho começa a rir igual um lunático, pensando no quão interessante é o jovem mestre do culto tentando mudar tudo, e pede para o Prota poupar a sua vida. O Prota se pergunta por que deveria, e o velho diz que seu corpo pode estar fraco, mas é o suficiente para cuidar de detalhes irritantes para ele, e também diz para o Prota que ele era o 19º líder do Portão Humilde, uma organização de informações com as melhores conexões. Mesmo surpreso com essa informação, o Prota pergunta o que isso importa. Revelar segredos não significa que eles podem ter confiança mútua, e pergunta o que o velho queria. Então o velho pede que ele traga o conselheiro militar da União Murim, Jaegal Mudeong. Curioso, o Prota se pega pensando se foi esse cara que deixou seu superior nesse estado, mas deixando sua curiosidade de lado, ele pensa que deixar esse velho vivo seria uma grande ameaça para o mundo Murim, mas também seria de grande ajuda. Então o Prota pergunta se esse era o único pedido do velho. E o velhote, com uma cara insana, diz que se o Prota puder trazer ele já aleijado, seria melhor ainda. Cê tá doido, o velhote tá puto maluco. Após decidir esses detalhes, eles começam com planos. O velhote percebe que o Prota esconde algo, mas o Prota pensa que ainda não era a hora de se revelar. Então, o velhote saca uma caixa com uma máscara muito foda, que neutraliza qualquer veneno e impede que qualquer pessoa o reconheça. Uma das 5 relíquias sagradas do culto. Ninguém deve saber ainda que o Prota dominou a arte celestial. O velho diz que assim que eles descobrirem, o Prota vai ter que lidar com pelo menos 50% de todo o culto. Ele terá 4 meses para conseguir pelo menos metade dos anciões e palácios do seu lado, antes do festival celestial. As pessoas comuns do culto vêm sofrendo muito, então é daí que o Prota tem que partir, para construir uma boa base ajudando essas pessoas. Mas terá que fazer isso disfarçado. Então fica combinado dele ir atrás do segundo membro para seus quartos vazios, Yu Taeshik, já que ele diz que o primeiro vai ficar ocupado pelo velhote. Nessa hora, seu amigo volta com a água e diz que conhece esse cara, um guarda-costas do culto que depois que sua esposa faleceu, se perdeu em bebidas e drogas e vive na sarjeta. O Prota então começa a sair e chama seu amigo, o deixando puto por ter carregado água à toa. Alguns dias depois, no pico da água, um vale isolado onde as pessoas sem expectativas de vida vivem, conhecida como a Vila do Córrego Choroso, pois dizem que as águas da cachoeira são o choro dos moradores dali. Aqui se vive o pior tipo de gente, viciados, criminosos, entre outros. Os palácios não ligam para o que acontece aqui, e os moradores apenas sobrevivem um dia após o outro. Com o anúncio da chegada do jovem mestre nesse lugar, os moradores tiveram que esperar no sol de joelhos. Obviamente isso deixou geral puto. Após a recepção, o chefe da vila leva o Prota e seu amigo para um local onde eles servem uma boa refeição. Após o chefe sair, o Prota comenta com seu amigo que tem algo errado. Não tem plantações e o mercado fica longe, sem contar um jardim bonito nesse lugar. Mas seu amigo lesadão pergunta se ele estava bêbado, pois ele não via nada de errado. Ele deixa seu amigo comendo e então sai para investigar. Já corta para o chefe da vila indo encontrar alguém em um lugar distante para entregar um pagamento. Vendo que tem menos que o normal, o cara de capuz pergunta por que tem menos que o de costume. E o chefe diz que tiveram que parar os trabalhos para preparar a vida para o jovem mestre que tinha vindo sem avisar para o local. O cara então pede o dobro no próximo mês, e quando o chefe começa a sair, ele pergunta o que aconteceu com o Taeshik. O chefe da vila diz que ele está quebrado e se tornou um servo humilde da casa de apostas. O cara manda o chefe da vila levar a filha do cara como presente pro jovem mestre de noite. Que maluco FDP, mano. Aparentemente ele tem algum ódio com o cara que o Prota veio procurar. E pensando que o Prota veio comprar drogas e se divertir com as mulheres, ele resolveu dar a filha do cara para ele se divertir, para causar mais confusão. Mas ele não contava com um protagonista reencarnado overpower para acabar com os planos deles. Mas isso é só uma suposição minha, já que chegamos ao final do vídeo de hoje.
Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou esse resumo dos capítulos 5 ao 9 do manhwa Eu Reencarnei como um Herdeiro Enlouquecido. Espero que tenham gostado e que tenha sido uma boa experiência divertida e emocionante. Mas agora eu preciso pedir uma ajudinha de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe um like aqui embaixo. Isso ajuda a saber que tipo de conteúdo vocês querem ver mais no futuro. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade. E não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo com suas opiniões, sugestões e críticas construtivas. Adoramos ler o feedback de vocês e estamos sempre trabalhando para melhorar. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse resumo do capítulo 5 ao 9 de Eu Reencarnei como um Herdeiro Enlouquecido. Espero vê-los em breve. Fiquem bem. Falou, falou, falou e falou!